essas exposições. Take it away. Ótimo. Obrigado, professora Renata. Eu considero essa nossa conferência como um primeiro momento. O que a gente vai tratar hoje, ela pode aproximar o leitor da leitura em língua inglesa. Mas durante a minha fala, vocês irão perceber que, além dessas estratégias que eu irei apresentar, que elas podem ajudar na compreensão de um texto numa língua estrangeira, uma língua adicional, é necessário que se tenha em mente que o que nós iremos fazer hoje são estratégias de leitura. O foco é apenas leitura. Eu não irei discutir nem apresentar ideias que tratem de speaking, listening and writing. Então a ideia de apresentar estratégias é o seguinte: nós iremos dividir, compartimentar o que a mente faz durante o processo de leitura em algumas etapas. Quando nós estamos lendo algo na nossa língua materna, a gente naturalmente recorre a essas estratégias. O que a gente vai fazer aqui é se tornar um pouco mais consciente do que a gente pode fazer na hora que for abordar um texto numa outra língua. Eu gostaria de começar, então, apresentando essa estratégia, que é uma das mais espontâneas que a mente humana realiza, skimming. No decorrer dessa conversa, a gente vai apresentar skimming, a importância do layout, conhecimento prévio, scanning, cognatos, que, ao que tudo indica, a escola pública brasileira já trabalhou bastante com os alunos. Eles se mostram um pouco cansados de tratar a ideia de cognatos, falsos cognatos e marcadores de ideia. Então eu gostaria que vocês tivessem em mente o seguinte: essas estratégias funcionam, minimizam o fardo de ler numa língua estrangeira ou adicional, só que tem um ponto bastante relevante, que as pesquisas mostram o que há poucos anos atrás nós não sabíamos. Elas ajudam, mas elas não resolvem todos os nossos problemas, porque um dos pontos mais importantes quando a gente pensa na leitura em uma outra língua é a questão do vocabulário. Quanto maior o seu repertório linguístico, mais fácil será a leitura. Algumas pesquisas dizem que em torno de 80% do vocabulário de um texto é necessário que se conheça 80% do vocabulário de um texto para que a leitura seja fluida. Isso não tira a importância das estratégias, mas mostra para a gente que aquilo que nós dizíamos sobre as estratégias estava certo, mas o vocabulário é importante. Ao final dessa fala, eu vou enviar a vocês 2 links que vão apresentar as palavras mais recorrentes na língua, né, as 100 palavras, as 500 palavras, as 1000 palavras mais recorrentes na língua, e com isso vocês podem ter uma ideia do que é necessário fazer para que a leitura seja mais fluida. Eu tenho que esse momento é interessante falar o seguinte: as estratégias podem ajudar, mas se eu fosse trabalhar com uma língua como a língua alemã e não tivesse o vocabulário nessa língua, as estratégias poderiam me dar uma ideia, mas a compreensão do texto ficaria um pouco deficiente. Como as estratégias funcionam e elas podem nos ajudar, tendo em mente que o vocabulário é importante, eu vou iniciar a nossa conversa por essa estratégia aqui, skimming. A ideia de skim, na verdade, vem do leite, aquela superfície do leite, que muitas vezes eu não lembro o nome, que é nata, não é? Então, o que é a estratégia de skimming? O que eu vou falar parece muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quando você se depara com um texto na língua inglesa, muitos alunos, a primeira coisa que eles fazem é pegar um dicionário. Mesmo que a gente já tenha falado isso muitas vezes, parece que o nervosismo leva as pessoas a pegar um dicionário, como se o dicionário em mão fosse te fazer compreender o texto. E daí eles não conseguem, muitas vezes, realizar a prova no tempo requerido. Então, pensando em skimming, o que seria o skimming? Eu vou ler essa parte para vocês, para ficar uma síntese que eu acho que vai deixar bem claro. A pergunta que se faz antes da leitura de um texto é: de que trata esse texto? Em seguida, o leitor parte para a leitura da captação do... Tem um erro ali, pessoal. Dos elementos que possam responder essa pergunta. Eu vou enviar esse arquivo novamente com a correção da grafia. Dos elementos que possam responder essa pergunta. Qual é a ideia aqui? Quando eu leio um texto na internet, um texto da BBC, um texto da CNN, eu tenho ideia de que aquilo é uma matéria jornalística, pela foto, pelos headings, pela manchete.
Então, quando eu pego um texto, e hoje a gente já tem esse entendimento, quando a gente reproduz um texto, a gente busca colocar a fonte, os elementos gráficos, para que isso ajude na compreensão. Então, a primeira coisa que se faz quando a gente se depara com um texto em outra língua é: eu tenho que buscar por essas marcas. Tem foto, tem manchete, porque isso pode me ajudar. Muitas vezes, e eu já vivenciei, já tive essa experiência, a gente consegue compreender o texto pelo que está escrito nos headings, na manchete. Quando você associa a imagem ao heading, muitas vezes o texto se torna mais claro. Certo? Então peço desculpas, tem que corrigir ali, captação dos elementos. A primeira coisa é: do que trata o texto? Tendo respondido essa pergunta, por meio de imagens, por meio de headings, eu posso entender, eu posso, com o meu conhecimento de mundo, ter uma ideia do que aquele texto irá tratar, mas eu ainda não estou tratando de vocabulário específico, nem em busca de uma informação específica. Eu faço um reconhecimento, e isso a mente humana faz. Um bom exemplo disso é bula de remédio. A bula de remédio segue um padrão no mundo inteiro. Você pode se deparar com uma bula que você não entende o que está escrito, mas só tendo a bula em mãos, só o fato de ter a bula em mãos, você reconhece que é uma bula, pela marca da empresa, pelas letrinhas pequenas. Isso nos diz que é uma bula. Então, reconhecer o tipo de texto e a ideia geral do texto é o primeiro passo. Parece óbvio, mas não é. A dica é: a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer do que trata o texto. Se na primeira leitura, nessa leitura rápida, skimming, que é a superfície, não ficar claro, a nossa mente, os nossos olhos irão em busca de uma outra etapa, que vem em seguida. Então, skimming é passar os olhos sobre o texto para se ter uma ideia geral do que se trata, saber como ele está organizado ou captar a intenção do autor. Então, o que o texto pretende? Ele pretende trazer dados de uma pesquisa? Ele pretende me convencer da opinião de alguma figura, de alguma pessoa envolvida naquele texto? O texto busca ratificar uma ideia da área, trazer um resultado de uma pesquisa? Então, a primeira leitura é aquela leitura que você não deve pegar o dicionário. Você deve passar os olhos, aquilo que a gente faz naturalmente na língua materna, e tentar entender do que trata aquele texto, por meio de imagens, por meio de números, por meio de gráficos, ou muitas vezes no headings, na manchete, porque embaixo da foto geralmente tem ali os headings, a síntese daquela informação. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e realmente funciona. Depois que a gente passa pela essa etapa do skimming, a gente pode pensar no layout, como eu já havia dito. A gente tem um texto em mãos e a gente reconhece que aquilo é uma matéria jornalística, que aquilo é a bula de um remédio, aquilo é o resultado de uma pesquisa. Então, o layout vai nos trazer esse tipo de informação. Então, a imagem pode nos ajudar a compreender o sentido. Um outro ponto importante que a gente precisa considerar é o conhecimento prévio. A pessoa que está numa prova de proficiência, ela já tem uma bagagem cultural, ela já leu muitas coisas. A chance de que esse texto trate de algo que ela já leu ou que ela domine é muito grande. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é deixar o dicionário de lado. Você começa reconhecendo o texto, buscando as marcas paratextuais. E nesse momento você também tem que utilizar o seu conhecimento prévio. O que seria o meu conhecimento prévio? O conhecimento que eu tenho da cultura, da minha cultura e da cultura do país da língua-alvo, um conhecimento gramatical, lexical, experiência de vida que o leitor dispõe para ajudá-lo em sua leitura. Então, o que eu sei pode me ajudar. No nosso caso, num teste de proficiência na área de letras, muitas vezes o que se traz é um artigo, uma matéria que vai tratar de uma língua indígena ou da curiosidade do funcionamento da mente, e isso nós já temos algum conhecimento, alguns mais, outros menos, dependendo de sua área, mas isso é um conhecimento que a gente traz. E daí é o papel da mente, que pode nos trazer muitas informações além do vocabulário. O que eu acho que esse texto irá tratar?
esse ponto de o que eu acho que esse texto irá tratar pode me ajudar. E, ao mesmo tempo, ele pode me levar a ler o texto e perceber que aquilo que aquele texto irá tratar não é o que se espera, mas é o meu conhecimento de mundo que vai tratar aquilo que eu sei e aquilo que eu espero que o texto vai me trazer. Eu vou confirmar a hipótese ou rejeitar. Algumas pesquisas mostram que a mente humana ela trabalha com positivo ou negativo, concordo ou discordo. E é isso que a gente faz quando lê. A gente lê um texto para confirmar uma ideia que temos ou para rejeitar. E nesse rejeitar, às vezes, vem uma informação nova, que nós iremos novamente concordar ou discordar. Um exemplo bastante interessante que aconteceu no Brasil e é repetido há muitos anos é a ideia de laser e lazer. Alguns anos atrás, numa prova de vestibular, colocaram um texto sobre lazer. Foi um número gigante de candidatos não conseguiu escrever porque eles leram a palavra lazer e acharam que, bom, no vestibular ele deve querer tratar sobre laser. E o que nós sabemos sobre laser? Qual é o nosso conhecimento de mundo sobre laser? E aqui fica interessante o papel da mente humana e da inferência. Mesmo que o meu conhecimento na língua inglesa não seja aprofundado, um texto que trate do tema lazer, com certeza irá tratar termos que um vocabulário e a síntese de situações do lazer que nós já vivenciamos ou que a gente tem uma ideia. Então, um texto sobre lazer provavelmente é muito mais fácil do que um texto sobre laser, certo? Mas tem um detalhe que é importante chamar a atenção de vocês aqui. Quanto mais técnico for o texto, mais fácil é a leitura, porque a raiz das palavras, muitas delas, é uma raiz latina, então a gente consegue inferir. Esse processo de inferência é muito interessante, a gente consegue perceber que até em provas como exames como o da Cambridge, eles trabalham muito a inferência. Há uma situação, você ouve, e daí tem as opções ali. O que eu acho que a pessoa quis dizer? Então, esse conhecimento está além do vocabulário e está além da estrutura gramatical. Então, pensem nisso. O conhecimento de mundo facilita e, ao mesmo tempo, quanto mais técnico for um texto, mais fácil ele será. Eu digo isso por ter tido a experiência de inglês instrumental com alunos de química. Os textos eram bastante compreensíveis. Quando eu levava um texto com algum conhecimento, com alguma curiosidade cultural, algo assim, eu percebia que eles tinham uma dificuldade maior. Por quê? Porque aqueles textos que tratavam do universo da química, eles muitas vezes não conheciam a estrutura da língua, era um conhecimento mais rudimentar, mas eles conseguiam fazer inferências. A todo momento nós fazemos inferências. E muitas vezes, ao fazer uma inferência, eu consigo deduzir o vocabulário. Eu nunca vi, mas dentro daquele contexto, só pode ser aquilo. Esse tipo de observação eu observo em mim, como professor e estudante, e eu observo nos alunos. Muitas vezes, o aluno acha que significa aquilo, o leitor, mas parece que o fato dele não ter uma segurança na língua o leva a pensar que não pode ser isso. A ideia é, geralmente, aquilo que parece ser é. Se você ler um texto atentamente, ler as marcas paratextuais, buscar reconhecer a fonte, de onde foi tirado esse texto, ali, source, fonte. Se eu prestar atenção nas imagens, na organização do texto e na fonte, isso vai me ajudar a fazer inferências corretas. Isso que eu estou tratando aqui, que parece uma coisa extremamente óbvia, não é óbvia. Há um tempo atrás, nós transportávamos textos do mundo real para o livro didático, por exemplo, e não nos preocupávamos em reproduzir essas marcas paratextuais. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A inferência é um processo natural da mente humana e ela pode nos ajudar. Então, ao ler um texto, desprenda-se inicialmente do dicionário e busque utilizar o seu conhecimento prévio e aquilo que a sua mente o leva a pensar sobre a inferência que a sua mente irá realizar ao ler aquele texto. Mas, novamente, vocabulário é importante,
É importante. Há alguns anos atrás achávamos que as estratégias resolveriam tudo. Hoje nós sabemos que ela facilita, ela ajuda, mas o papel do estudante, do aprendiz é adquirir vocabulário. Por quê? Porque quanto maior for o seu repertório linguístico, mais rápido você conseguirá processar a leitura. E isso é um ponto importante numa avaliação, numa prova, ou mesmo na prática diária de ler em outra língua. Certo? Então, falando agora um pouco de inferência, o que é inferência? É o mesmo que deduzir ou chegar a uma conclusão a partir de outros elementos já conhecidos. Que elementos são esses? O vocabulário que você adquiriu durante a vida, as marcas que o texto te apresenta, e o seu conhecimento da área. Como eu comentei, textos da nossa área provavelmente tratarão de coisas que sabemos ou de curiosidades sobre uma língua. Então, a inferência contextual é, portanto, a capacidade de deduzir o significado de um termo dentro de um contexto. Eu trouxe 2 exemplos aqui que eu considero bem simples, mas eles nos dão uma ideia de como que a gente tem que abordar um texto, a nossa capacidade de inferência, quanto ela pode nos ajudar, mesmo que eu nunca tenha visto essa palavra. Bom, um exemplo. The Saab my father bought was the first Irish car I have ever seen. Eu nunca tinha visto essa palavra, Saab, mas aqui eu tenho a palavra car. Irish eu posso ter aprendido durante a vida. Daí eu leio novamente. The Saab my father bought was the first Irish car I have ever seen. Se eu tiver um conhecimento intermediário da língua, eu sou capaz de compreender essa sentença. Mas eu nunca vi a palavra Saab. Mas pela sentença, eu posso deduzir que é uma marca de carro, um tipo de carro. Essa palavra aqui não irá afetar a minha compreensão. O que eu preciso fazer é perceber que eu tenho aqui a palavra car, Irish, I have ever seen. E daí, o não conhecimento da palavra Saab não vai prejudicar a compreensão. Por quê? Dentro dessa sentença, com o meu conhecimento de mundo, com o vocabulário que eu tenho, eu posso deduzir que é um tipo de carro. Mas eu nunca vi essa palavra. Aqui eu tenho um outro exemplo. If you go to the pharmacy, please buy me any painkiller. It can be aspirin or Tylenol. Creio que a pronúncia seja Tylenol. Painkiller. Talvez nunca tenha visto, mas aqui eu tenho um cognato, aspirin e Tylenol. Então, eu volto aqui, painkiller, pharmacy, buy, que é um vocabulário bastante comum, extremamente recorrente na língua, eu posso deduzir que painkiller deve ser um remédio, que nós sabemos que é um remédio para dor, certo? Então, inicialmente, é isso que a gente tem que ter em mente. Uma leitura ampla, reconhecimento do texto, observar as marcas paratextuais e deixar a minha mente atuar. A nossa mente trabalha por inferências, certo? E nesse momento que eu permito que a minha mente faça a inferência, que eu não me boicoto achando que não é aquilo que eu estou achando que é, a minha chance de compreender o texto ela é aumentada, certo? Eu gostaria de tratar com vocês agora da ideia de scanning. Scanning que vem de scanner. O que é scanning? Quando eu pego, por exemplo, uma bula de remédio, eu já sei que aquilo é uma bula, eu não preciso mais ler a bula inteira para dizer a mim mesmo, isso é uma bula. Eu não preciso. Geralmente, quando eu leio uma bula de remédio, onde eu vou? Para a posologia. Então, os meus olhos caminham rapidamente no texto em busca da palavra posologia. Então, os meus olhos estão escaneando o texto. Isso já foi pesquisado, inclusive, com óculos, para ver como que a pupila do leitor se comporta. Então a minha mente vai direto e, no meu caso, busca posologia. Algumas pessoas vão ler uma bula e buscar reações adversas. Quando eu passo os olhos em busca de uma informação, eu estou buscando pistas, informações específicas. Muitos exames internacionais, por exemplo, se você tentar realizar uma leitura cuidadosa do início ao fim, você não conseguirá ter tempo hábil para terminar a prova. Por quê? Porque eles querem que você utilize essa estratégia. Você passa os olhos no texto em busca de uma informação.
Quando eu acho essa informação, eu consigo responder a pergunta que me foi feita. Isso não é uma coisa... isso que eu estou comentando é um processo natural que a mente humana faz. O que nós estamos fazendo aqui é dar nome a um comportamento. O comportamento da mente humana, lendo um texto, é esse. Então, quando você lê um texto numa língua estrangeira, a gente tem que ter consciência disso e transportar para a língua aquilo que nós fazemos naturalmente, que é reconhecer o texto, buscar entender o que trata aquele texto, para depois buscar uma informação específica. Certo? Daí, eu gostaria de fazer o download de um arquivo que eu acho que vai deixar mais claro essa ideia. Me deem só um minuto. Carregar uma apresentação. Esse texto aqui, só um segundo. Só um minutinho. Estava aqui e está aqui. Tá, é esse aqui. Esse texto aqui vai dar uma ideia dessa estratégia de leitura skimming, que vem do leite, né, a nata do leite, e scanning. Estou carregando o arquivo. Está convertendo, me deem mais um minuto. Certo? Agora eu vou aumentar aqui para que a gente possa perceber esse texto. Olha que interessante. Skimming and scanning in the news. We read in different ways. You don't always read to read every word. Sometimes you live. Dá para enxergar? You live. Bem pequenininho. Tenta enxergar. A bit out, alguma coisa assim. Vou aumentar aqui. No. Pessoal, espero que vocês consigam. Eu vou ter que aumentar para eu conseguir enxergar. Qual é a ideia de skimming aqui? Eu tenho um texto, olha que interessante. O layout desse pequeno texto, publicado em um jornal, em uma revista, ou até mesmo na internet, ele tem essa carinha. É um texto menor, porque ele não vai tratar de algo muito complexo, é um texto mais informativo. Nesse texto, eu tenho uma imagem, que é uma forma de texto. Se eu prestar atenção na imagem, eu tenho um gatinho lá em cima, certo? Eu vou deixar essa tela para vocês e vou abrir uma tela maior para mim, para que eu possa ler. Então, eu olho para esse texto, eu percebo, bom, tem uma árvore, eu tenho um gato, a palavra cat é uma palavra extremamente recorrente na língua, então a primeira coisa que eu faria é um skimming. Tá, bom, já vi que é uma foto, é um gato na árvore, deve ser um gato que fugiu, algo assim. A nossa mente nos leva, nosso conhecimento de mundo nos leva a deduzir isso. Daí eu vou ler o texto, passar os olhos e ler rapidamente. Get up a tree, chim in a chimney. Fire crews in the capital had to help 620 animals last year. The fire brigade says if an animal is stuck, call the RSPCA first. Ok, continua a leitura. Unusual rescues. Unusual rescues include a chim in a chimney, a parrot trapped in its cage, an iguana stuck on a roof, and a hamster trapped in a disabled lift. Fire crews have also captured a snake at a retirement home and rescued a kitten with its head stuck in a bongo drum. Pensando. More important work. The commissioner says our crews are highly trained emergency personnel. When we are out rescuing animals, we can't attend real emergencies. Continua a leitura. Wasting taxpayers' money. Animal rescues cost money
And in these tough financial times, many people question why their taxes are being spent on animal rescues. After all, when was the last time you saw a cat's skeleton up a tree? Então, mesmo que eu não tivesse um vocabulário para entender todo o texto, cat up a tree. Cat up a tree? Uma pergunta. In a chimney? Chim de chimpanzé, ok? Talvez esse não fosse tão direto assim, mas a foto com o gato ali em cima me ajudaria. Qual seria a primeira coisa? You can skim to find out what it's all about. Headings and pictures can help you do this. Como eu havia comentado, a foto inicialmente já me ajudou. O meu conhecimento de mundo e a informação que essa imagem me traz já me sugerem que o texto vai tratar do quê? Bom, deve tratar de resgate de animais. O meu conhecimento de mundo já me levou a fazer essa inferência. O texto trata disso? A minha mente confirmou a minha inferência? Confirmou. O texto trata disso, não só de gato, mas ele vai tratar da questão de resgate de animais. Algumas palavras aqui eu conseguiria deduzir que é um... Talvez eu não soubesse que bicho é, mas eu conseguiria deduzir. Por exemplo, iguana é um cognato, não é? Hamster eu deduziria. Então, num primeiro momento, a minha inferência sobre o texto é acertada, trata de resgate de animais, dá outros exemplos, e o texto finaliza com uma pergunta, na verdade, não é? Alguma vez vocês têm visto o esqueleto de gato nas árvores? Ou seja, as pessoas reclamam que é um gasto, mas ele existe, acontece e ninguém reclama de resgate de animais. Quando eu olho de onde eu tirei esse texto, eu tirei da BBC. Então, BBC, ensino de línguas, mas vai trazer um texto com uma curiosidade. Agora, quando eu penso em scanning, for example, or you can scan to look for important information. Digamos que a pergunta tratasse de algo como unusual. O meu olho iria diretamente no texto em busca da palavra unusual. Então, look for keywords or numbers to help you do this. Então, a ideia é, a minha inferência me ajudou a entender o texto? Ajudou. O meu conhecimento, mesmo que eu tivesse um conhecimento mais rudimentar da língua, eu conseguiria deduzir que trata de resgate de animais? Conseguiria. Então, o meu trabalho aqui, dependendo das perguntas, seria o que ele trata dos animais e o resgate, que não é uma informação tão nova. Então, essa é a ideia. Eu reconheço o texto para saber do que está tratando, para depois eu ir atrás das perguntas específicas. Vamos ver se eu consigo... Bom, vocês têm essa tela aqui, né? Eu vou aumentar a tela. Eu espero que vocês consigam enxergar, é que eu não enxergo muito bem. Mas a ideia seria essa. Eu tenho a foto, eu tenho a organização do texto, eu tenho a minha mente, a minha experiência de vida e a minha mente que me leva a fazer inferências. Isso faria com que eu conseguisse abordar esse texto de uma maneira mais tranquila. Certo? Dando continuidade, agora eu vou tentar voltar à tela anterior, certo? Eu tinha Só um segundo, eu vou voltar àquela tela das estratégias, certo? Vamos ver se eu consigo aqui. Será que eu consegui? Só um minutinho. Vamos lá. Pessoal, eu estou tentando voltar para aquela tela de estratégias. Tá. Alguém aí saberia me responder? Só um minutinho. Tá, vocês estão na notícia do gato ainda. Eu vou... É no sinal de mais? Alguém pode me responder? Eu vou no sinal de mais. Eu queria voltar àquela tela com a sequência, lembra do esqueleto da apresentação? Tá. Angel, eu acho que você tem que voltar ali no mais e
ou subir uma nova apresentação, aquela mesma anterior, ou ir lá naquela tela que aparece e deletar essa, ou escolher essa, não sei, você tem que entrar lá e ver como é que faz daí, no Upload the Presentation. Tá. É porque ela já sei. Eu estava numa outra tela ali, pessoal, eu estava insistindo numa outra coisa. Já deu certo. Voltando. Voltou, não é? Voltou. Então agora, deixa eu só diminuir para que não fique cortado a tela. Dando continuidade, eu falei de skimming, a nata do leite, não é? A ideia de conhecimento de mundo, a ideia de que a nossa mente nos leva a fazer inferências. Nós lemos um texto buscando confirmar ou rejeitar uma hipótese. Depois eu tratei da ideia de scanning, que eu acho bastante importante, a ideia de, às vezes, após esse reconhecimento rápido, eu não preciso novamente ler o texto inteiro. A minha mente, a partir do momento que eu estou consciente, eu pratiquei o scanning, ela vai em busca de uma informação. E essa informação, a informação buscada dessa forma, ela vai ser realizada por meio de scanning. A pessoa, quando tem uma prática mais rudimentar na língua, ela acaba achando que tem que ler o texto inteiro novamente, prestando atenção a todos os detalhes. Não é isso. Você tem que, tendo esse conhecimento, ir em busca da palavra que você está buscando para sanar a sua dúvida naquele momento. Então, pensando na ideia de skimming, contexto, a ideia de que a nossa mente nos leva a fazer inferências, e com isso, na leitura do texto, eu posso deduzir o sentido das palavras, e eu deveria acreditar na minha intuição, porque dentro de um contexto eu faço várias inferências contextuais, eu poderia passar para a ideia de marcadores de ideias. O que seriam os marcadores de ideia? Ajudam a organizar as ideias do texto e são palavras-chave para a compreensão. É importante a gente pensar que, inclusive na nossa língua materna, muitas vezes esses marcadores, os conectores, eles são usados de maneira errônea e deixam o texto confuso. Na língua inglesa, é importante que eu tenha esse conhecimento, por exemplo, de contraste. Bom, my connection to Unifespa was perfect last night, but today the connection is poor. Então, eu preciso, quando for fazer uma prova de proficiência, o meu foco é na leitura, ter a ideia do but. Eu preciso conhecer o que significa, qual é o sentido de but. Eu quero criar um contraste. Ilustração. Novamente o acento ali, pessoal. Eu volto e fico inserindo, mas nem sempre consigo. Pelo pido perdão. Soil contains essential elements such as mineral salts, air and water. Qual é a ideia aqui? Such as. Geralmente, quando nós estamos lendo um texto e vem uma ilustração, um exemplo, tem a palavra such as. Tem que saber essa palavra, essa ideia de marcador? Tem que saber. Consequência, novamente. Eu sei que tem acento, pessoal. Deletem essa falha. I don't study for the test. That's why I didn't pass. That's why. Consequência, eu não estudei e por isso não passei. Essa é a consequência. Eu tenho que entender que esse that's why seria a nossa ideia de esse é o motivo pelo qual, isso é por isso eu não. Quando você tem esse conhecimento, fica mais fácil compreender um texto. Um outro exemplo. Finalidade. I will study for the test so that I will pass. Qual é a finalidade? Eu vou estudar e então eu serei aprovado, eu irei passar. Tendo essa ideia, conhecendo a ideia, esses marcadores, certo? But, não é o único, certo? A ideia de contraste, but, ilustração, such as, consequência, that's why. Precisa saber? Precisa saber. Tendo essa ideia, a leitura fica mais fácil, porque eu posso deduzir o sentido de algumas palavras, mas em alguns momentos
eu preciso entender que eu estou trabalhando com contraste, para entender, inclusive, qual é a pergunta que se faz. Voltando, finalidade, como eu já disse, causa. Soil conservation is important because it is essential for life. Soil conservation is important because it's essential for life. Por quê? Não é? Por isso é que, na verdade, a tradução é uma coisa que a gente, né, imagina, é a ideia. Soil conservation is important because it is essential for life. Porque é essencial para a vida. Voltando um pouquinho, eu gostaria de apresentar a vocês algo que, às vezes eu penso, nossa, isso eu acho que todo mundo sabe. Não, é uma coisa que a gente ainda tem que prestar atenção. A ideia de falsos cognatos. Eu fiz um quadro resumido de alguns falsos cognatos que eu acho que são importantes que a gente preste atenção hoje, nesse momento. Aqui, falsos cognatos. Eu vou apresentar essa tela para vocês, e é interessante que, alguns anos atrás, inclusive em livros, a gente percebia que havia um erro na tradução. Não apareceu? Apareceu. Pessoal, deem uma olhada nesses falsos cognatos aqui. Não são os únicos, mas são importantes. Por exemplo, scholar é um falso cognato, é erudito. Actually, filmes, livros, há décadas, ainda se traduz erroneamente. Actually não quer dizer atualmente, quer dizer realmente, na verdade. Na minha experiência com alunos universitários, eu percebo que os textos de literatura ou outros textos, quando trazem a palavra actually, a primeira coisa que eles fazem é pensar que é atualmente. Ou seja, o trabalho na escola de ensinar cognatos funcionou, mas isso é um falso cognato. A actually quer dizer realmente, na verdade. Para dizer atualmente, eu usaria a palavra currently. Então, geralmente eu escrevo no quadro para diferenciar, porque a gente olha a palavra actually, acha que quer dizer atualmente, mas não é. É um falso cognato. To resume, recomeçar. Lecture, palestra. Intend. Eu não consigo imaginar um livro didático ou um exame internacional em que não apareça essa palavra. E as pessoas olham e pensam, têm a ideia de que eu entendo, acho que é isso, não é? Pretender. E pretend, que a gente pensa que quer dizer pretender, quer dizer o quê? Fingir. Então, intend é pretender. E pretend é o que mesmo? Tinha um grupo chamado The Pretenders, ok? Fingidores. E pretend é fingir. Eventually, já vi em filmes traduzido erroneamente, não é eventualmente, significa assim, finalmente, eventually, we'll get him. So, finalmente, no final. Novel, percebo alunos que ainda pensam que novel, são levados a pensar pelo aprendizado de cognatos que novel é novela, não é um gênero literário. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos anos no Brasil, em vários locais públicos, ou em postos de gasolina, etc., pararam de insistir com o push e pull. Porque a gente olhava o push e pensava no quê? Puxar. Tenho percebido que em muitos locais no Brasil já não usam mais push, porque causava muitos problemas. Nossa mente nos leva ao que é mais fácil, não é? Achar que aquilo é um cognato, mas não é. Exit não é êxito, é saída. Será que está com acento ali? Tá. To pretend, fingir. To attend, frequentar. Prejudice não é prejudicar, é preconceito. Só lembrar da obra Pride and Prejudice. É preconceito. Policy não é polícia, é política. A política para a saúde pública. Então essa é a ideia de policy. Disgust não quer dizer desgosto, quer dizer nojo, repugnância. E exquisite quer dizer belo, perfeito. Então a ideia aqui é, esses falsos cognatos são extremamente comuns e nós precisamos dominar o sentido, certo? Tendo esses falsos cognatos em mente, a leitura de um texto vai ser mais simples, com certeza será. Tem mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu posso enviar para aqueles que quiserem.
aquelas que desejarem, eu posso enviar esses arquivos, né? Já, a tradução ali, a pontuação corrigida, e outros que eu salvei e eu considero relevante que vocês tenham, eu acho importante que vocês tenham. Bom, tá aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Esse texto aqui, eu vou dar o link para vocês. Caso vocês consigam, vocês poderiam nesse exato momento, nesse exato minuto, mas é agora. Nesse exato minuto, vocês poderiam acessar esse link aqui, ó. Vocês lembram que no início da nossa conversa, eu comentei sobre vocabulário? Sim, eu fui um daqueles professores que realmente acreditou que as estratégias resolveriam tudo. Novamente, elas ajudam muito. Inclusive, porque algumas pessoas não conseguem terminar uma prova de proficiência porque acham que tem que traduzir o texto de cabo a rabo. Não é isso. As estratégias funcionam? Funcionam. Mas aqui eu trago a vocês as 1000 palavras mais comuns na língua inglesa. E daí um segundo link, só para vocês perceberem, tá? Eu tenho a palavra e daí, assim que vocês clicarem, vocês irão perceber. Eu tenho 1000 palavras. E eu tenho a palavra e o contexto, um contexto possível. Além desse link, eu gostaria que vocês também clicassem, dessem um clique nesse segundo link. Aquele primeiro link é uma página, um website, né, feito mais feito para o público em geral, certo? Aqui, nesse segundo link, eu já tenho uma fonte de onde eles tiraram aquela informação. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo mais elaborado, mais específico para profissionais da área de letras. Aqui eu vou entender a ideia de recorrência, certo? Já pesquisaram, já gravaram pessoas em diferentes partes do mundo, em contexto universitário, na lanchonete, em sala de aula, nos corredores. Então, hoje, a gente já tem uma ideia do vocabulário que as pessoas mais utilizam. E nós também já temos uma ideia do vocabulário mais utilizado no meio de comunicação, na leitura, nos textos. Quando eu penso em vocabulário, eu tenho que ter em mente que nós temos 3 níveis, 3 layers de vocabulário. Aquele vocabulário mais recorrente, que é o do dia a dia, o vocabulário mais aprofundado, com nuances diferentes. Por exemplo, quando nós começamos a aprender uma língua, nós usamos as palavras mais simples semanticamente. Então, na língua inglesa, verbos como do, take, study, sleep são bastante comuns. Só que quando eu chego num terceiro layer, eu vou ter o vocabulário específico da área. Muitas pessoas acreditam que eu preciso do vocabulário específico da área para fazer uma prova de proficiência. Ajuda. Mas esse vocabulário ele não vai constar como a maior parte do vocabulário naquele texto. A porcentagem dele vai ser menor. Então, caso vocês tenham essa curiosidade, cliquem ali e verifiquem quais são as 1000 palavras mais recorrentes na língua inglesa. Novamente, isso aqui não é o que se acha, é o que se pesquisa. As pesquisas mostraram que essas são as palavras. Então, quanto mais aprofundado for o domínio vocabular, mais fácil será a leitura. Porque as estratégias que eu apresentei, elas serão o primeiro passo. E elas serão, digamos assim, ajudadas, não é? Elas serão facilitadas e serão mais aprofundadas para a compreensão de um texto se o vocabulário já estiver desenvolvido. Por que eu repito isso? Porque isso foi uma discussão que nós tivemos no mestrado com o professor. E uma língua muito diferente da nossa língua, as estratégias funcionariam? Pouco. Num contexto real, o meu conhecimento de mundo me ajudaria, por exemplo, no Japão, a realizar a compra de algo numa máquina. O meu conhecimento de mundo, o fato de já ter contato com a tecnologia, mas no texto escrito seria bem mais complexo. Com relação ao texto escrito, não considerem o exemplo do Japão. Pensem numa outra língua, certo? Que não seja uma língua oriental. Pensem, digamos, no alemão.
As estratégias me ajudariam a reconhecer o tipo de texto? Muito provavelmente sim, mas me levariam a compreender aquele texto nas suas nuances? Não, porque me falta o quê? Me falta vocabulário. Daí, eu deixo só para que vocês... Pessoal, é aqui... eu já aprendi. Daí aqui a gente vai para o Reading Strategies. Agora vai dar. E agora foi. Voltando àquela tela inicial, numa próxima conversa eu vou conseguir fazer isso mais rapidamente. Voltando àquela nossa tela inicial, já aparece, pessoal. Tecnologia tem alguns segundos de delay. Vamos lá.